12h22, pelo horário de Brasília. Agradeço sempre muito a sua companhia aqui conosco no JH. Em 2022, agressões físicas contra jornalistas no Brasil cresceram quase 40% em comparação com o ano anterior. O relatório da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, mostra que no ano passado foram 137 casos de violência que envolveram ao menos 212 profissionais e veículos de comunicação. Em relação a 2021, as agressões físicas tiveram um aumento de 38%. Foram 47 casos e 74 vítimas de agressões, como socos, chutes e empurrões. Os profissionais da imprensa também foram alvos de ofensas, intimidações e ameaças. Também houve registros de vandalismo e de importunação sexual. A maioria dos ataques ocorreu nos dias seguintes ao segundo turno das eleições presidenciais, durante a cobertura de atos golpistas pelo país contra o resultado. Infelizmente, as informações, as notícias que nós trazemos nesse relatório não são positivas. Acho que nós temos muito que melhorar, é fundamental, temos que estar sempre vigilantes e não podemos aceitar que profissionais de imprensa sejam atacados, ameaçados, insultados. É fundamental que a gente mostre isso para a sociedade, a importância do trabalho do jornalista profissional. O relatório aponta que o Brasil é um dos países da América que mais oferece riscos para profissionais da imprensa. Desde 2003, 42 jornalistas foram assassinados. A maior parte fazia reportagens investigativas. No ano passado, foram 2 casos. Em fevereiro, no Ceará, Givanildo Oliveira foi morto a tiros após noticiar a prisão de um suspeito de homicídio duplo em Fortaleza. 4 meses depois, no Amazonas, o jornalista britânico Dom Phillips foi executado durante uma emboscada junto com o indigenista Bruno Pereira. Eles denunciavam quadrilhas de pesca ilegal no Vale do Javari. Os ataques e discursos de ódio à imprensa também estão presentes no mundo virtual. Foram 3.600 por dia ou 150 por hora. Mais de 1.300.000 postagens em diversas plataformas. Uma queda de 6% em relação ao ano anterior, mas os números ainda preocupam. A representante da Unesco no Brasil defendeu que é preciso regulamentar as redes sociais. Um debate que está em curso no Congresso com o chamado PL das fake news. Existe um limite que precisa ficar claro, que é o limite entre a civilização e a barbárie. Aquilo que nós não praticamos na vida em sociedade não pode acontecer nas redes sociais, não pode acontecer de nenhuma maneira nas plataformas digitais. E os marcos regulatórios precisam ser muito claros, que este é um projeto que reafirma a liberdade de expressão, porque somente a informação verdadeira garante a liberdade de expressão. O Gabinete de Segurança Institucional retirou essa manhã as grades metálicas que ficavam em frente ao Palácio do Planalto. De acordo com o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, a ordem para a retirada partiu do presidente Lula. As cercas metálicas foram colocadas em torno do palácio durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. GSI disse que as grades poderão ser usadas novamente para complementar e reforçar as medidas de segurança quando a situação recomendar ou com a finalidade de melhor organizar eventos. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Telegram apague uma publicação que enviou em massa ontem para os seus usuários. Determinou ainda que o aplicativo envie uma mensagem se retratando pela publicação, sob pena de multa. Vamos a Brasília conversar sobre isso com a repórter Gioconda Brasil. Gioconda, qual é o prazo? Conta pra gente como é que está a situação. Bem-vinda e uma boa tarde para você aí em Brasília. Boa tarde para você também, Trali. Boa tarde a todos. A decisão do ministro foi publicada no início da tarde em resposta a uma mensagem divulgada ontem pelo Telegram, em tom alarmista aos seus usuários no Brasil em relação ao projeto de lei das fake news que está em debate no Congresso. Na mensagem, o Telegram diz que a democracia está sob ataque no país, que matará a internet no Brasil e que, caso o projeto seja aprovado, empresas como a plataforma podem ter que deixar o país. A publicação
publicação provocou reação em diversas autoridades brasileiras, no Congresso, no Ministério Público Federal e dentro do governo. O projeto, na verdade, entre outras medidas, torna crime a divulgação de informação falsa por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robô, e determina que conteúdos que causem danos iminentes, de difícil reparação ou que violem direitos de crianças e adolescentes sejam retirados imediatamente, além de exigir que as chamadas Big Techs tenham sede no Brasil. Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de um grupo organizado para atentar contra a democracia e as instituições. No documento, Moraes afirma que a conduta do Telegram configura, em tese, não só abuso de poder econômico às vésperas da votação do projeto de lei para tentar impactar de maneira ilegal e imoral a opinião pública e o voto dos parlamentares, mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas nesse inquérito, com agravamento dos riscos à segurança dos parlamentares, dos membros do Supremo Tribunal Federal e do próprio Estado Democrático de Direito. Na decisão, Moraes determina a remoção de todas as mensagens enviadas pela empresa Telegram no prazo de 1 hora a partir da intimação e que o Telegram envie uma nova mensagem aos mesmos destinatários no mesmo prazo e com a seguinte redação, abre aspas. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Fecha aspas. Moraes determinou ainda que, se não cumprir essas determinações, o Telegram seja suspenso temporariamente por 72 horas em todo o país e pague uma multa de R$500 mil por hora. O ministro determinou ainda que a Polícia Federal tome o depoimento dos representantes legais do Telegram no Brasil em até 48 horas para esclarecer, por exemplo, quem foram os responsáveis pela mensagem e as razões para autorizarem esse mecanismo, o que, em tese, pode constituir abuso de poder econômico e caracterizar desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais. Em uma rede social, o ministro da Justiça elogiou a decisão de Moraes. Flávio Dino disse que o faroeste digital é incompatível com a Constituição e que a Polícia Federal dará cumprimento imediato ao comando a ela destinada. Trali. Muito obrigado, Gioconda Brasil, ao vivo da Capital Federal, pelas informações todas aqui no Jornal Hoje. Boa tarde para você e um forte abraço. Nós procuramos o Telegram, mas ainda não tivemos nenhum retorno.